TV Cidade Imperial. Há 5 anos, muito mais Petrópolis. É tempo de amar e se dar uns aos outros. Tempo de paz, cheiro de amor no ar e de ver a cidade florida e feliz. Ver a cidade imperial. Esporte e cultura, notícia e lazer. É Petrópolis passando na sua TV. TV que é feita por você. Olha aqui e você se vê. TV Cidade Imperial deseja a você um Feliz Natal. Há dinheiro suficiente para suprir as necessidades de todos, mas não há dinheiro suficiente para suprir a ganância de poucos. Colabore com o Grupo Assistencial SOS Vida. Banco do Brasil, conta corrente 1587, meia, dígito 3, agência 0080, dígito 9. Participe. Jornal da Cidade. De segunda a sexta-feira, às 6 horas da noite. A notícia com credibilidade. Aqui, os petropolitanos encontram os principais fatos que viraram notícia na cidade. Apresentação, Bete de Oliveira. Jornal da Cidade, isenção e credibilidade. Apoio social, Academia Party Club, Rua Professor Pinto Ferreira, número 22, Centro. Telefone 2242-6226. Apoio Social Mário e Fábio Cabeleireiros, Rua do Imperador, 102, Sobreloja 2, no telefone 2244-9571. Olá, estamos de volta com mais um programa SOS Vida Saúde e hoje a gente vai repetir, como vocês pediram, o tema da semana passada, HIV/AIDS. Hoje nós vamos falar sobre uma das questões que envolve o HIV/AIDS e uma questão muito séria é sobre o preconceito. Vou relatar agora 2 historinhas reais, da vida real, que aconteceram com pessoas que nós conhecemos. Uma delas é que nós chamamos o preconceito maquiado. Esse que é um dos mais complexos, mais difíceis para ser detectado e para se tomar alguma medida. É um executivo, ele era contratado de uma grande empresa e essa empresa, quando ficou sabendo que ele era portador do vírus HIV, demitiu alegando que era uma pessoa muito eficiente para exercer aquela função na empresa. Quer dizer, o que poderia ser dito? Nada foi falado. E também uma outra história que nós conhecemos é uma senhora, ela foi se apresentar para uma agência para ser secretária de uma grande empresa e ela falava 4 idiomas. E o cargo precisava que a pessoa falasse pelo menos 2 línguas, que fosse poliglota. E ela disse, não, eu falo 4. E então, depois, ela, para a psicóloga, ela quis falar, para testar a questão do preconceito ou não, ela disse que era portadora do HIV. Até aquele momento, a vaga estava certa que seria dela. A partir do momento que ela disse que era portadora do vírus HIV, perdeu, não foi admitida. Então, são situações iguais a essas que vivemos, que a gente vê no dia a dia e que tanta angústia, tanto sofrimento traz
para o portador do vírus HIV, este mal que a gente precisa combater é o preconceito. Este é o mal maior dessa questão, né, Elisa? Você pode ligar, participar, tá? O telefone daqui a pouquinho está na tela. E hoje, mais uma vez, né, nós temos a honra de ter aqui com a gente a Maria Inês, tá? Maria Inês Ferreira. Ela é enfermeira com especialização em doenças infecciosas pela Fiocruz, coordenadora do Programa Municipal de DST-AIDS, professora do curso de enfermagem da Faculdade FASE, Faculdade Arthur de Saerp Neto, e professora do curso de especialização de doenças infectos parasitárias da Fiocruz, e professora do curso de especialização em programas de saúde da família na Universidade Barra Mansa. Inês, obrigada por você ter aceito mais uma vez o nosso convite. Também temos hoje conosco, mais uma vez, a nossa companheira do Grupo SOS Vida, psicóloga, a doutora Cláudia Esperança, com especialização em bioenergética e psicodrama, também diretora de PPS do SOS Vida, Programa de Prevenção à Saúde do Grupo Assistencial SOS Vida. Obrigado, Cláudia, por mais uma vez estar conosco. Agora, vocês vão assistir uma entrevista que eu fiz lá em Porto Alegre, no seminário que a gente foi, e vocês vão ver que coisa bonita que a moça fala. Já vai entrar no ar, né? Aqui com a Maristela, que vai dar uma entrevista para a gente, muito especial. Maristela, conta um pouquinho para a gente da sua história. Bom, eu sou Maristela, tenho 43 anos, tenho 8 filhos e sou viúva há 5 anos. Há 5 anos eu adquiri o vírus do HIV. Um momento muito difícil, porque no que eu descobri, no que o meu marido morreu, foi que eu descobri que eu estava infectada. E como você vê a reação das pessoas quando você fala? Olha, a reação das pessoas é cruel, porque tu vê todos os músculos da face se movimentando. Como eu tenho feito algumas palestras em alguns lugares, e geralmente são homens onde eu vou, tu estando na frente, assim, tu vê assim, a mudança das pessoas. Eu fui num lugar onde cheguei, tomei chimarrão com as pessoas, e quando eu me apresentei como soro positivo, as pessoas ficaram, eu vi assim a cara de terror, porque as pessoas imaginaram assim, ai, eu tomei chimarrão com ela, né? Como se tivesse dividido uma agulha. Exatamente, agora eu estou contaminada, não sei o quê, mas tu via tudo aquilo ali no rosto das pessoas. Mas elas não são culpadas, porque elas não têm a informação, como eu não tive. Né? Quer dizer que você acha mesmo que o preconceito está diretamente ligado à ignorância, à falta de informação? Sim, sem dúvida nenhuma. E de pessoas que têm estudos, não é aquela coisa de dizer assim que é coisa de pobre, que não estudou, que não sabe. É coisa de gente que tem estudo, faculdade. Mas que ignora o que é, né, o HIV, né? E não sabe o que diz. Você poderia falar para a nossa população lá de Petrópolis, no Rio de Janeiro, uma mensagem para que ajudasse a abrir um pouquinho a cabeça dessa gente? Olha, eu vou dizer assim, pela minha experiência própria, assim, né? Eu sempre adotei o método de me mostrar de imediato. Porque se a gente deixa para muito mais tarde, vai ficando cada vez mais difícil. É como tu contar para tua mãe que eu tô grávida, né? Quando tu vai contar, tu já tá com 5, 6 meses. Tu vai ter que contar em algum momento. As pessoas têm que perder o medo, porque o que nos deixa assim é o medo. O medo de tu ser rejeitada, o medo que as pessoas te barrem em algum lugar. E a gente vai ter que enfrentar isso. E tu tem que ter essa coragem para enfrentar. Porque senão a gente vai ter que viver sempre se escondendo. E até quando a gente vai se esconder? A gente vai ter que se esconder do vizinho. Não, ela é portadora do vírus do HIV, ela teve uma doença oportunista, ela não está bem. E as pessoas têm que aceitar isso. Maristela, parabéns pela sua coragem, pela sua dignidade, tá? E dera todas as pessoas fossem como você, viu? Você é um exemplo de mulher. Tá? Deixa eu dar um beijo aqui. Gente, eu me emociono até vendo, repetindo, eu fico assim, emocionada, né? Porque o preconceito é uma coisa tão cruel, tão injusta, tão estúpida,
né? Que a gente fica sem saber como reagir quando a gente vê uma pessoa com preconceito, que a gente não pode ser agressiva, né? Como é que a gente faz, doutora Cláudia, nesse momento que a gente vê uma pessoa com preconceito em relação a um portador de HIV? Bom, eu acho assim que uma forma benéfica para essas pessoas que não têm esclarecimento é justamente esclarecer, né? Falar do o que acontece, que não existe perigo da pessoa ser contaminada e que explicar quais são as verdadeiras formas de contaminação pelo vírus, né? Poder justamente fazer esse papel que muitas vezes nós do SOS fazemos, que é a parte de palestra para divulgação das principais formas de contágio do HIV. Não só do HIV, como de todas as doenças, de todas as DSTs. Agora, verdade, doutora né? Cláudia, quais as consequências emocionais que podem trazer para o portador do vírus HIV? Essa questão do preconceito. Fala pra gente sobre isso. Eu acho assim que o principal assim, efeito maléfico, eu diria, seria o isolamento dos portadores, né? Porque eu acho assim, eles se sentem preteridos, né? Eles não se sentem bem em ambientes sociais, não só em ambientes de trabalho, como em ambientes familiares também, e a tendência deles é ir se isolando, né? E o isolamento vai trazer com que eles fiquem deprimidos, né? E sem vontade de sair, vão adoecer, vão deixar de comer, vão emagrecer, né? Abrindo justamente a porta, a estima baixa muito, né? E eu acho que justamente aí é que abre a porta para as doenças oportunistas. Né, Inês? Você não acha isso? Eu acho assim, a gente está vivendo um momento que a gente já passou por muita história em relação ao preconceito, que a coisa era muito pior no passado, né? E todos nós temos preconceito de alguma coisa, e ninguém é totalmente desprovido de preconceito. Na verdade, o que está relacionado na questão do HIV é exatamente a ignorância, como a Cláudia colocou. E eu acho que o esclarecimento vai ajudando isso, vai avançando nesse processo. A gente já está num processo bem avançado nesse sentido. Tem que estar deixando os portadores muito claro em relação a isso, que não existe motivo nenhum para preconceito, que não tem que ter constrangimento. Esse trabalho, essa entrevista que foi feita, onde essa moça, como é o nome dela, Elisa? A Maristela, ela saiu do armário, ela contou a história dela, é super bacana para mostrar para as pessoas como é importante você sair do armário e contar que não existe motivo para se guardar esse segredo, né? Porque não existe nada pior no mundo que você ser refém de um segredo. É a mesma coisa que você ter um dedo ferido lá, se você não tem nenhum ferimento, pode pisar no seu pé que não dói, mas tem qualquer ferimento, aquilo ali vai te desestruturando. Tem que estar trabalhando isso, a gente tem que estar crescendo nesse processo. A gente sabe que não é fácil, tem toda essa questão de influência da família, as pessoas têm os filhos na escola, têm medo de que os colegas dos filhos saibam. Quer dizer, a minha experiência lá no programa de DST-AIDS, eu vejo o sofrimento das pessoas muito nesse sentido, assim. É o medo que os colegas dos meus filhos saibam que eu sou portador do HIV, é o medo que os meus colegas de trabalho saibam, é o que pode estar acontecendo se eles souberem, é se o meu parceiro, até em relação ao parceiro, muitas vezes tem medo de contar, muitas vezes a pessoa usa preservativo para evitar a contaminação do parceiro, mas não tem coragem de contar com medo de ser abandonado, né? Sim. Então, todo esse processo, eu acho que a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha e vai crescendo nesse sentido. Agora, eu acho que a gente já avançou bem. Inês, essa questão do preconceito, quer dizer, o medo gerado por essa questão do preconceito e tudo, isso prejudica também na adesão do tratamento medicamentoso, né? O tomar o medicamento. Como é que fica isso? Você que vive esse dia a dia lá, como é que funciona? Fala pra gente sobre isso. Qualquer fator negativo, a Cláudia pode estar colocando até melhor que eu, como ela colocou aqui, qualquer fator emocional que consequentemente desestrutura o sistema imunológico, né? Atrapalha todo o processo. Então, a pessoa, o tratamento antirretroviral, ele depende do compromisso e da responsabilidade do paciente. O paciente, para ter compromisso e responsabilidade com o tratamento, ele tem que estar querendo ficar bem. E isso é todo um processo, isso faz parte de um contexto, né? Não é um fato só, um fato isolado. E qualquer um de nós, vítima de preconceito, sofremos. E isso, consequentemente, atrapalha todo o processo de tratamento, atrapalha a qualidade de vida. Deixa até de tomar o medicamento, com né, Inês? Certeza, com medo disso, com certeza, não acredita na horário, resposta. Né?
E assim, o tratamento depende disso, desse compromisso. Né? Deixa eu fazer uma pergunta. Então, como que a gente atua, Cláudia? Porque o preconceito no portador é uma coisa, né? E quando o próprio portador tem o preconceito, né? E quando ele mesmo, dele parte isso, né? Como é que fica essa terapia, né? Para poder ajudar? Eu acho que a terapia se faz em cima, como sempre, de um reforço positivo, né? Porque a gente trabalha, lá no SOS, a gente trabalha muito com a terapia cognitivo-comportamental, né? Quer dizer, fazendo uma viagem contrária daquilo que ele foi, que levou ele a ficar aquele estado. Então, se ele tem um sentimento sempre de muito menos-valia, está sempre cabisbaixo, triste, deprimido, a gente vai fazer a viagem oposta. Tentar fazer com que ele se sinta cada vez melhor, dizendo assim, olha, você é capaz, se você tomar a sua medicação, você vai se sentir cada vez melhor. Você estando bem, a medicação vai agir de uma forma diferente no seu organismo, porque a gente sabe que uma pessoa deprimida, a química dela é diferente do que uma pessoa que estiver bem consigo mesmo, feliz da vida. Claro que uma pessoa que está doente, às vezes que não está bem, é claro que ela não vai estar alegre, feliz da vida, mas a gente faz justamente um trabalho para que ela fique um pouco melhor, ou melhor, menos ruim. Né? Então, acho que a gente tem que trabalhar nesse sentido sempre de levantar a autoestima dessa pessoa. Perfeito. Começaram a chegar algumas participações de algumas pessoas. Temos agora o senhor Honório, do bairro Cascatinha, parabeniza o grupo e o programa. Muito obrigado, Honório, pela sua audiência. Inês, temos aqui uma pergunta para você. A Marília, do Quissamã, pergunta se pega AIDS ao tomar refrigerante no mesmo copo que um portador do vírus HIV. A transmissão do HIV é através do sangue, das secreções, através do leite materno, né, através da prática sexual desprotegida. A saliva não transmite o HIV, né? Não existe quantidade de vírus suficiente na saliva que possa estar contaminando. Imagina se o HIV transmitisse pela saliva, como estaria essa garotada hoje que se beija o tempo todo, né? Quer dizer, estão ficando direto e beijam 5, 6 no mesmo baile, na mesma história. Então, se fosse transmitido pela saliva, estaria todo mundo contaminado pelo HIV. E tomar refrigerante pelo mesmo copo não tem nenhum risco de transmissão pelo HIV. Certo. Elisa, alguma? Daqui a pouquinho a gente consegue, né, o microfone para cada uma, porque está carregando, então está um pouquinho difícil. Então, essa questão da saliva e no suor também. Tem muita gente que fica com medo, acha que no suor pode ter as pessoas se esbarrando. Gente, né, é uma coisa assim tão... Eu acho que as pessoas ficam inventando coisa para justificar o preconceito. Sabe? Na verdade, eu acho isso. Eu acho que as pessoas até sabem como se transmite HIV, mas elas ficam inventando, porque eu tenho preconceito, então eu tenho que justificar. Né? Então, eu não vou esbarrar, eu não vou fazer isso, eu estou com medo, porque aí é um motivo que eu tenho para me afastar daquela pessoa. Né? E ela não vê que o problema está nela e não na pessoa. Não é, Cláudia? Você trabalha isso também assim, né? Eu, há pouco tempo, fui chamada para uma emergência até lá no DIP, né, de uma moça que estava muito deprimida. Ela tinha recebido a notícia, tinha mais ou menos umas 3 semanas. E quando eu cheguei lá, que eu me apresentei, ela fez sinal para mim, para que eu não continuasse a conversa, porque a pessoa com quem ela trabalhava estava do lado dela, e na verdade, eu não sabia que aquela pessoa estava fazendo uma visita a ela, entende? Então, ela na hora fez assim sinal com os olhos para mim, para que eu me retirasse, e aí eu percebi que havia assim um medo por ela ser de repente despedida, por essa pessoa ser despedida do trabalho, né? E de antemão ela já sabia que o empregador tinha um certo preconceito contra a doença, né? E depois que o empregador foi embora, eu pude conversar com essa pessoa, e ele me disse, não, de maneira nenhuma, não quero que o meu patrão saiba, porque eu estarei demitido, e eu tenho pessoas para sustentar em casa, e eu não quero que saiba, né? E isso foi trabalhado um pouco com ela, eu por diversas vezes conversei, eu não acho que ela seja obrigada a contar, né, Inês? Isso não existe uma obrigação nisso, né? Mas talvez ela convivesse de uma forma melhor
se ela dividisse com alguém, porque nem em casa as pessoas sabiam. Né? Então ela era realmente dona de um segredo e ela não tinha com quem dividir. Aí eu acabei até encaminhando lá para o SOS e hoje em dia ela está fazendo a terapia dela lá. E é isso que gera a angústia, isso que gera o sofrimento, o afastamento, quer dizer, uma série de consequências, né, Cláudia? A pessoa fica traz... enclausurada até, exatamente. Né? Ela fica com ela mesma e ela fica, na verdade, mastigando aquilo, se contaminando com isso, porque eu acho que acaba virando um veneno até, né? Ela se contamina com aquilo. Por isso que eu acho que o próprio portador muitas vezes tem o preconceito. Né? E também as pessoas, de um modo geral, do convívio, pela falta de informação. A gente estava conversando, né, mais cedo, a Inês estava relatando para a gente um caso que ela ficou sabendo, num dos congressos que ela participou, né, Inês, daquele motorista de um portador do HIV, né? Como é que foi a história? Conta para o nosso público. O rapaz colocou uma situação lá que o patrão dele, ele descobriu que o patrão dele era portador do HIV. Ele estava com medo de acontecer um acidente de trânsito e ele se contaminar, né, nesse acidente. Então, aí eu ainda conversei com ele sobre isso, ainda falei assim, olha, então se fosse dessa forma, todo motorista de táxi teria risco, todo motorista de ônibus teria risco, quer dizer, conviver com as pessoas não tem nenhuma situação de risco. Né? A gente tem que ter muita clareza, ninguém tem que isolar o portador do HIV, a gente tem que isolar o HIV, sabendo como se isola o vírus, ou seja, fazendo sexo protegido, não tendo contato com sangue, secreções, não tem qualquer situação de risco. Essa é uma responsabilidade tanto das pessoas para se prevenirem, quanto do próprio portador para evitar a contaminação de outras pessoas. Então é um respeito mútuo, é uma responsabilidade compartilhada, é importante trabalhar nesse sentido. Né? E a gente sabe, assim, historicamente, a hanseníase, que é a antiga lepra, né, que também imagina como as pessoas sofreram na época, é uma doença bíblica. Os leprosos ficaram jogados lá no canto, e o medo que a sociedade tinha, eram criados leprosários para poder isolar as pessoas. Depois veio a tuberculose. Como sofreram as pessoas também com a tuberculose, isolando, mandando para longe, não tinha medo de frequentar o mesmo ambiente. Quem morou numa casa onde tinha alguém com tuberculose não queria entrar mais naquele ambiente. Então, assim, a AIDS hoje está passando pelo mesmo processo. Mas a gente vai trabalhando e vai esclarecendo, vai conversando que ser portador do HIV ou não ser portador não faz diferença. A responsabilidade do portador de se cuidar para ter uma vida de qualidade. Né? Então, assim, isso é importante tanto para o portador quanto para quem não é portador e convive na sociedade. Hoje nós vivemos num mundo que vive com AIDS. Perfeito. Não é isso? Inês, aproveitando esse gancho, fala para a gente a questão da hanseníase, do leproso, né, que já falava antigamente o leproso, e a questão do aidético. Explica pra gente sobre isso. A gente estava até conversando sobre isso antes de começar a conversa aqui, porque muitas pessoas referem o aidético, né? E a gente sabe que não é legal referir as pessoas dessa forma, porque você marca, a pessoa deixa de ser o Pedro, Paulo, João para ser o aidético. E classifica a pessoa por uma patologia, por uma doença. Então, eu moro perto da casa daquele aidético, eu moro junto com o aidético daquele tuberculoso. A gente não fala isso, fala o portador do HIV, o soro positivo, uma pessoa que é portadora de um vírus. Ela não se identifica por isso. Ok. Né? Vamos agora para um breve intervalo e voltamos já já. Continue conosco, telefone, faça as suas perguntas e teremos prazer em responder. No mundo, há dinheiro suficiente para suprir as necessidades de todos, mas não há dinheiro suficiente para suprir a ganância de poucos. Colabore com o Grupo Assistencial SOS Vida, Banco do Brasil, conta corrente 1587, meia, dígito 3, agência 0080, dígito 9. Participe. Apoio Social, Academia Putty Club, Rua Professor Pinto Ferreira, número 22, Centro, telefone 2242-6226. Apoio Social Mário e Fábio Cabeleireiros, Rua do Imperador, 102, Sobreloja 2, no telefone 2244-9571. Jornal da Cidade, de segunda a sexta-feira, às 6 horas da noite.
A notícia com credibilidade. Aqui, os petropolitanos encontram os principais fatos que viraram notícia na cidade. Apresentação, Beth de Oliveira. Jornal da Cidade, isenção e credibilidade. Quero mais saúde. Estamos de volta, mas antes do nosso papo, a gente vai ver uma entrevista com o Peter, diretor da CRS da América Latina. Eu acho que o que a gente tem que enfrentar, que seja ao nível da sociedade ou mesmo ao nível de nossas famílias, nossos grupos de amigos, é de combater o preconceito. Porque ouvindo ontem à noite, por exemplo, aqui dentro desse seminário, 5 pessoas que são portadores de HIV/AIDS, ouvindo que não é o mero fato de ter AIDS que faz mais dano nas vidas deles, é o preconceito que mais está ferindo eles, não é? Então a gente conquista esse problema do preconceito através de um amor, através de uma ternura, um carinho que podemos ter para dar dignidade a cada ser humano, que a pessoa seja portador ou não, mas dentro da família, é a família que é o local onde a pessoa encontra esse tipo de apoio, de amor, de aceitação, de ação em relação a isso. Então temos que conquistar esse preconceito que divide e que não traz a solidariedade. E chegando lá, eu acho que é uma grande conquista, principalmente para as pessoas que são mais queridos para nós. E daí a gente pode levar isso para a pessoa que é mais estrangeira, não é? Para realmente criar uma sociedade mais humana, onde direitos humanos estão bem respeitados. Eu acho que isso é uma mensagem que eu gostaria de compartilhar. Então, o Peter é mais um homem que faz a diferença, diminuindo as diferenças, né, na questão do HIV. Obrigada, Peter. Obrigado. Bom, nós estamos recebendo várias perguntas e temos aqui uma colocação, Cláudia, de uma pessoa, um jovem, ele tem 17 anos e descobriu agora que o pai tem HIV. Porém, o pai pensa que ele não sabe. A pergunta dele é o seguinte, como ele poderia chegar ao pai para ajudá-lo e também como conseguir ir até o SOS Vida para conseguir apoio, conseguir ajuda. Bom, eu acho assim, para poder ficar uma relação verdadeira entre esse pai e esse filho, eu acho que seria importante que esse filho chegasse para o pai e colocasse que ele está sabendo que ele é um portador do vírus do HIV/AIDS. Então eu acho que ele pode chegar de uma maneira assim carinhosa, natural, né, e falar para esse pai que escutou essa conversa e que ele está sabendo, né, que eu acho que a relação vai ficar muito por igual. E a segunda coisa que eu acho que seria importante, né, é ele ir até o SOS, né, porque várias pessoas entram no SOS, né? Eles pode ser portador. Nós entramos. O entregador de pão entra. A pessoa que vai comprar fralda no SOS entra. Não quer outras patologias, né, Cláudia? De outras patologias, porque nós atendemos crianças do município, atendemos dependentes químicos, atendemos familiares das pessoas que são portadores. Então não quer dizer nada entrar. Quer dizer, é o estigma da instituição que fica, né? É o preconceito também, né, Cláudia? Com a própria instituição. É o preconceito com a própria instituição. Então eu te convido a ir lá para você conhecer. É um lugar bacana, é alegre, tem um jardim gostoso, tem toda a privacidade, as salas são individuais e eu estarei lá para recebê-lo na hora que você quiser. O nosso Cláudia, endereço está aparecendo na tela. Tá, vamos aproveitar que está com você. Mais uma pergunta que veio é o seguinte, é uma pessoa de secretário, ela quer saber como ela poderia te procurar para entrar em contato com você. E depois, Inês, tem com relação ao medicamento. Deixa a Cláudia responder, eu passo para você. A pessoa que quiser conversar comigo pode ir no SOS Vida, na rua Frei Rogério 127, que é a rua que fica atrás do Sagrado. Toda terça-feira eu estou lá, tá? O telefone de lá é 2245-0322. E se quiser entrar comigo por telefone, que não seja no SOS, liga para a produção, que a produção vai dar o meu celular.
Perfeito. Tá? Agora, Inês, essa mesma pessoa, quer dizer, ela perguntou sobre o SOS Vida, como ir até lá, e também pergunta o seguinte, é que ela se mudou recentemente para Petrópolis e ela está sem medicamento, ela precisa saber como conseguir o medicamento e não tem ninguém para conversar